O intervalo entre uma demissão e outra é de pouco menos de um mês. O Brasil vive a situação sanitária mais crítica dos últimos 100 anos, e após outro conflito envolvendo o presidente da República, Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde. Quem assume, provisoriamente, é o general Eduardo Pazuello, o primeiro militar a se tornar ministro da Saúde na história do Brasil. Essa é a delicada situação em que se encontra o país para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. E além de tudo isso, ainda tem outro dado chamando a atenção. Junto a Pazuello, outros 20 militares já ocupam cargos no Ministério da Saúde. Eu sou Matheus Zanin, e no episódio de hoje de Nos Rastros do Coronavírus, a gente vai tentar entender por que tantos integrantes das Forças Armadas estão adentrando ao Ministério da Saúde, quais são as suas funções e as possíveis consequências desse arranjo. Você deve se lembrar que toda essa história começou com a saída do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele anunciou ter sido demitido por Jair Bolsonaro no dia 16 de abril. A demissão veio após uma série de desencontros nas estratégias do ministro e no que havia sido proposto pelo presidente para combater a pandemia. As principais discordâncias diziam respeito ao isolamento social, que Mandetta era a favor, e ao uso da cloroquina, tão defendida por Bolsonaro. No dia seguinte à demissão, Nelson Teich já tomava posse do cargo. Foi ele quem nomeou Eduardo Pazuello, um general sem experiência ou formação na área de saúde, como secretário executivo do ministério. Lembrando que esse cargo é o segundo mais importante da pasta e costumava ser ocupado por especialistas da saúde. Naquela época, Teich declarou que a entrada do militar era uma tentativa de resolver problemas de logística e administração. Em sua palavra, abre aspas, a impressão que eu tenho é que a gente precisa ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição e ele é uma pessoa muito experiente nisso. Pouco menos de um mês depois, a insistência de Jair Bolsonaro em liberar o uso da cloroquina foi uma das razões que fez Nelson Teich pedir demissão. É nesse momento que Pazuello assume como ministro temporário. Mas a chegada dos militares começou ainda na gestão Teich. Entre 22 de abril e 13 de maio, ele nomeou 7 militares para cargos estratégicos no Ministério da Saúde. Já na gestão de Pazuello, entre 15 e 20 de maio, o general nomeou mais 13 militares para cargos estratégicos, e, segundo a apuração da revista Época, nenhum deles tem formação médica. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o Ministério ainda deve receber mais 20 militares em cargos estratégicos. O general de divisão Eduardo Pazuello já comanda a pasta há 15 dias, quase metade do tempo de Teich à frente do Ministério. Não existe previsão para a escolha de outro nome. No dia 20, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse que Pazuello iria ficar por muito tempo. O ministro interino se formou em 1984 pela Academia Militar das Agulhas Negras, fez curso de Comando Estado-Maior no Exército e de Política e Estratégias Aeroespaciais na FAB. Pazuello tem bastante experiência em logística, essa é a área dele. O general comandou o 20º Batalhão Logístico Paraquedista, foi coordenador logístico das tropas do Exército nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, foi comandante da Base Logística Multi-Internacional integrada na Tríplice Fronteira e também foi coordenador operacional da Operação Acolhida, que em 2019 recebia e organizava a chegada de venezuelanos refugiados no Brasil. Como dissemos antes, essa é a primeira vez que o Brasil tem um militar à frente do Ministério da Saúde. Mas que qualificações os antecessores de Pazuello possuíam? Nos últimos 20 anos, o Brasil teve um total de 13 ministros da saúde. Desses, somente 4 não tinham formação na área. Esses 4 ministros excepcionais fizeram parte dos governos FHC e Temer. No governo FHC, tivemos José Serra, que se formou em Engenharia Civil na Poli-USP, e Borges Negri, que se graduou em Economia, mas tinha experiência em gestão pública, municipal, estadual e federal. Já no governo Temer, os 2 ministros da Saúde também não tinham formação na área. São eles: Ricardo Barros, engenheiro civil com especialização em políticas públicas, e Gilberto Oshi, advogado pós-graduado nas áreas de gestão empresarial e comércio exterior. Dentre os outros 9 ministros, de Teich até o primeiro-ministro do governo Lula, tivemos um médico oncologista, um médico especialista em gestão de serviços e sistema de saúde, um médico psiquiatra, um médico sanitarista e doutor em saúde coletiva, um médico infectologista, um médico infectologista especializado em saúde pública e coletiva, um bioquímico sanitarista, um médico especialista em saúde pública e um médico psiquiatra.
Até mesmo durante a ditadura militar, todos os 7 ministros que assumiram a pasta da saúde eram médicos. Esse levantamento nos mostra que a nova composição do ministério vai na contramão de toda a história do nosso país. Segundo Pazuello, a presença dos militares é temporária e apenas uma estratégia para lidar com a Covid-19. Ainda assim, já tem sido vista como um sinal de alerta. Para José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde e médico sanitarista, o que vem acontecendo é um movimento do governo que busca colocar suas ideias em prática. E a combinação da obediência militar com a falta de conhecimento técnico para gerir uma crise de saúde pública pode resultar na aprovação de medidas, no mínimo, questionáveis. É o caso do protocolo que autoriza o uso da cloroquina em casos leves de infecção pelo coronavírus. Essa nova orientação foi divulgada pelo Ministério da Saúde no dia 20 de maio. 5 dias depois, no dia 25, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes clínicos com a hidroxicloroquina para tratamento da Covid após a publicação de um estudo com 96 mil pacientes ao longo do mundo que concluiu que a substância é ineficaz contra a doença e ainda aumenta o risco de morte. Mesmo assim, o Ministério brasileiro manteve seu posicionamento. Segundo o ex-ministro Temporão, as consequências do novo formato do Ministério da Saúde são previsíveis. Em entrevista à Rede Brasil TVT, ele disse, abre aspas, mais contaminação, aumento da velocidade de disseminação do vírus, mais casos graves e mais mortes.